Galera, prova de termo, não tem por que eu fazer correção, porque a galera gabaritou na prova, né? A galera detonou a prova toda, então meio que não tem muito o que eu falar. A prova de reumato tem uma questão, na verdade tiveram duas questões que não foram o assim, aqui nós ainda não estamos aprendendo o que a fisioterapia faz enquanto tratamento para algumas afecções reumáticas, isso nós vamos aprender ano que vem, mas sempre que eu posso, eu deixo alguma coisa, pelo menos uma ideia de tratamento, tudo. Uh, e aí, assim, de maneira mais objetiva, a questão 4 e a questão 10. A questão 4 e a questão 10, que aí falavam de tratamento. A questão 4, eu pergunto como a fisioterapia pode contribuir para o tratamento da osteoartrite. E aqui eu assumo que é uma questão que eu poderia formular melhor, né? Meu erro, porque talvez possa ter ficado um pouco ambígua. De tratamento especificamente, técnica, se eu vou utilizar gelo, se eu vou utilizar ultrassom, tudo, a gente não abordou especificamente. Tivemos uma aula de termo, que eu abordei algumas patologias, alguns tratamentos para ver o que funciona ou o que não funciona, mas estava mais relacionado com a aplicação da técnica e o tipo de técnica aplicada, e não tanto com a eficácia e com a definição de um protocolo para tratar a doença A, B, C ou D. Eu queria saber o que estava sendo usado de crioterapia e o que estava sendo usado de termo, então a gente não focou. Então, quando eu falo como a fisioterapia pode contribuir, eu estou mais interessado no efeito que a terapia gera sobre aquela articulação, sobre aquele osso, sobre aquele músculo. O efeito que o tratamento gera, tá? Então, por exemplo, quando eu falo como a fisioterapia pode contribuir para o tratamento de osteoartrite, beleza, teve gente que falou que ela pode fortalecer, que ela pode gerar fortalecimento muscular, fortalecimento dos ossos, promover aumento de amplitude de movimento na articulação acometida, reduzir, evitar, no caso, a perda de trofismo muscular. Mas, principalmente, quando eu falo de osteoartrose, eu estou falando de degeneração na superfície cartilaginosa da articulação, e isso acarreta dificuldade no movimento. A pessoa tem mais dificuldade para fazer o movimento na articulação do que ela teria normalmente. E aí, nesse caso, a fisioterapia, falando especificamente do que a osteoartrose gera na articulação, a fisioterapia ela promove melhor amplitude de movimento porque ela estimula a lubrificação articular. Nós falamos na osteoartrite que eu tenho o surgimento da crepitação, né, nas articulações acometidas pela osteoartrite ou osteoartrose, que já é uma fase piorada da artrite. E nessas articulações eu preciso estimular uma melhor lubrificação na minha articulação. Uma articulação mais lubrificada se movimenta com mais facilidade, eu sinto menos dor e tenho menos dificuldade para fazer aquele movimento. Então eu considerei bastante coisa, principalmente o que falou do tratamento, descreveu tudo, porque nós abordamos superficialmente, mas certo, eu considerei as respostas que tinham como um dos objetivos promover maior lubrificação articular, tá? Mais uma vez, eu vou estar mais atento com as próximas provas, porque aqui nesse caso, depois eu estava vendo essa e a 10 e fica um pouco ambíguo, que eu posso estar perguntando do efeito fisiológico ou como o tratamento é feito, tá? Mas como nós não abordamos
protocolos de tratamento, a gente vai abordar ano que vem, específicos para essas doenças, é mais o efeito sobre a patologia. Eu sei como a patologia acontece na articulação, que efeito a fisioterapia gera para resolver ou para atenuar o problema na articulação acometida pela osteoartrose, né? Então, eu considero, na aula nós falamos, eu considerei a lubrificação articular, promover melhor a lubrificação articular. Da mesma forma na 10, porque a atividade física contribui para o tratamento de osteoporose. E aqui eu notei algumas respostas mais trabalhadas, outras respostas mais objetivas, mas me chamava a atenção algumas respostas do tipo atividade física promove aumento do trofismo muscular, que vai fazer uma camada protetora em torno do osso, era uma coisa assim, e isso vai prevenir a fratura, minha fratura óssea. E aí na hora que eu vi isso, eu logo notei também que quando eu estou conversando, eu estou empolgando, às vezes eu vou e volto no assunto, isso pode também gerar confusão, né? E na hora que a gente vai fazer prova, a gente já está ali um pouco nervoso e tudo. Mas assim, mais uma vez, como eu não falei de protocolos específicos para tratar osteoporose, se tratando do efeito fisiológico para resolver ou para atenuar o problema da osteoporose, diferente da osteoartrose que eu tento atenuar, aqui eu ainda consigo resolver o problema da osteoporose. A atividade física, ela promove aumento da densidade óssea mineral, densidade mineral óssea. Aumento da densidade mineral óssea. A atividade física estimula maior remodelação óssea, trabalho dos osteoblastos, osteoclastos. O meu osso ele é remodelado e a partir daí ele passa a ser mais denso, ele passa a ser mais preenchido com matriz mineral. E aí, tendo maior matriz mineral, meu osso está mais forte. Então, claro que como nós vimos em biomecânica, se eu tenho maior trofismo muscular, a contração muscular, ela gera arqueamento no meu osso, e esse arqueamento é um movimento mecânico bem sutil, mas que gera efeito sobre a minha densidade óssea. Se eu tenho uma maior quantidade de massa muscular, eu posso não só ganhar mais flexibilidade muscular, mas maior flexibilidade articular, e as minhas articulações têm melhor suporte no dia a dia, e isso faz com que, para movimentos ou para determinadas atividades do dia a dia, eu reduza a minha chance de ter fratura. Beleza. Mas o principal efeito do exercício é aumentar a densidade mineral óssea no meu osso, né? É estimular o meu osso a aumentar a espessura do seu tecido, principalmente com mais cálcio, e a partir daí eu tenho um osso mais forte, o meu risco de fratura é menor, tá? As outras questões, a menos que alguém tenha alguma dúvida, acho que não tem tanta necessidade de revisar resposta a resposta, porque vocês acertaram quase todas. Foram mais essas duas questões, a 4 e a 10, que eu percebi que bastante gente teve dificuldade. Teve dificuldade para, às vezes, para expressar, às vezes para pegar o pensamento, colocar no papel, que é uma dificuldade que eu particularmente tenho muito, né? Como vocês bem sabem, o meu pensamento funciona de trás para frente, né? Às vezes eu começo a falar uma parada do final para o começo. Quando eu estou escrevendo trabalho científico, às vezes a minha esposa lê e fala: Alan, faz o seguinte, reescreve de trás para frente o que você escreveu, e aí quando eu reescrevo, dá liga, eu falo, era isso que eu queria dizer. Então nossa cabeça, ela é assim. Então eu falei, eu vou retomar essa parte aqui, porque se houver dúvidas, ou se de fato, na hora que eu expliquei, não ficou tão claro, a gente tira essas dúvidas agora, tá? Quando vocês forem assinalar uma questão,
numa pergunta que tenha alternativas, ao invés de grifar, se vocês puderem trocar a cor da letra, ajuda bastante. Porque quando eu vou corrigir, e quando eu vou corrigir prova, eu tento colocar as provas mais ou menos na mesma semana, então são provas de vocês, provas do primeiro ano, dos segundos anos, então um volume de prova grande. Eu não corrijo no automático, eu leio a questão, tento observar e verificar a resposta, mas assim, facilita muito eu ir grifando. Ó, verdinho se tá certo, amarelo se tá mais ou menos, vermelho se tá errado. E aí, se vocês só trocarem a cor da letra, eu já sei qual que é a resposta. Pode pôr vermelho, azul, verde, ou então colocar em negrito, que na prova não tem nada em negrito, porque aí facilita para eu fazer a correção, né? Que aí eu vou só grifando tudo. Porque tinha prova que às vezes eu grifava e cobria a resposta, aí eu tinha que tentar fazer de outro jeito, tudo. Mas só mais esse toque mesmo, que é uma coisa que eu não sabia que eu ia sentir necessidade, eu ia sentir falta na hora. Por isso que eu não falei nada antes. Mas, no geral, galera matou a pau a prova, da hora, sabe? Bom mesmo. E vamos seguindo, né? Enquanto a gente estiver fazendo essa parte teórica à distância, a gente faz dessa forma. Hoje nós temos aula de Fundamentos em Reumatologia, faz tempo que nós não estudamos esse tema. Nós vamos falar de artrite reumatoide, aí se der tempo falamos de síndrome de Sjögren, tá? Mas vamos começar com a artrite reumatoide, que em algum grau vai ser muito parecido com a osteoartrite comum que nós vimos em aulas anteriores, tá? Primeiro, só ver se eu coloquei a aula para gravar. Tá gravando, tá gravando. Sou campeão de não colocar para gravar. Primeiro, definição, né, da artrite reumatoide. Como a maioria das doenças reumatológicas, é uma doença inflamatória crônica, autoimune, que acomete as membranas sinoviais de várias articulações e ela pode também acometer alguns órgãos. Pulmão, como pulmão, coração e rins, tá? E a causa da artrite reumatoide ela é desconhecida. A artrite reumatoide, ela se expande em relação à osteoartrite comum, tá? Na osteoartrite, eu tenho uma afecção direta sobre a camada cartilaginosa, certo? Sobre a camada cartilaginosa das minhas articulações, tá? E a osteoartrite, ela fica restrita à articulação acometida. A artrite reumatoide, ela atinge a membrana sinovial da articulação, ela pode vir a acometer também a superfície articular do meu osso, da minha articulação. E a artrite reumatoide, ela pode, pela circulação, se expandir e também atingir outros órgãos, outros sistemas. Então ela não fica restrita só à articulação. Ela começa na articulação e ela pode passar para o sistema respiratório, sistema circulatório, sistema renal, enfim. E boa noite para quem entrou depois aqui na nossa aula. Bom, vamos lá. Etiologia, né? Qual que é a quantidade de pessoas que a artrite reumatoide acomete, qual que é o principal público? A artrite reumatoide acomete de 0,5 a 1% da população caucasiana, ou seja, a população branca. Em torno de 1% dessa população terá artrite reumatoide em algum momento da vida. Ela surge entre 30 a 50 anos de idade. Predomínio dessa doença, sexo feminino, pode acometer sexo masculino também, mas predomina o sexo feminino. Para cada um cara com artrite reumatoide, tem outras 3 mulheres com artrite reumatoide. Então, a maioria dos pacientes são mulheres.
A prevalência é de 2 a 10 vezes maior entre parentes de primeiro grau, ou seja, a artrite reumatoide ela é genética, eu posso passar adiante, só que conforme eu passo adiante, a chance de eu ter artrite, das próximas gerações ter artrite reumatoide vai sendo menor. Então, os filhos tendem a ter de 2 a 10 vezes chance de desenvolver em relação a uma pessoa que não tem parentes que tiveram artrite reumatoide. Tá? Se meu pai, minha mãe teve, eu tenho mais chance do que alguém que não teve. Só que com o passar das gerações, essa chance ela tende a ir diminuindo. Então, por exemplo, o neto de alguém que teve artrite reumatoide, ele tem mais chance em relação a alguém que não tem esse caso na família, mas já é uma chance menor em relação ao pai, e assim sucessivamente. A origem, ela é multifatorial da artrite reumatoide. Ela é uma afecção autoimune e ela pode acontecer por problemas genéticos ou fatores ambientais, como poluição de um modo geral. Aqui eu falo do tabagismo, porque, bom, enfim, porque nós temos ainda hoje, nós temos ainda muitos fumantes na nossa população, em relação a gerações, a geração dos nossos pais e dos nossos avós é bem menos, mas ainda temos muitos fumantes. Mas a poluição do ar pode ser um fator que vá desencadear a artrite reumatoide. Poluição do ar, poluição da água, mas principalmente do ar e da água. E como nós vimos, ela é uma doença autoimune, então se eu tiver elementos tóxicos, seja uma bactéria, seja um vírus, ou seja uma substância química que não faz parte do meu corpo e tem acesso ao meu corpo pelo ar que eu respiro, pela água que eu bebo, essa substância ela vai entrar em contato com o meu sistema imune e o meu sistema imune pode gerar uma resposta autoimune em virtude da presença dessa substância. Entre os pacientes que desenvolvem artrite reumatoide, 50 a 60% dos pacientes passam a desenvolver incapacidade no trabalho, porque a artrite reumatoide ela tende a ir piorando conforme passa a vida da pessoa, então ela é progressiva com o passar da idade. E, obviamente, como se trata de uma doença autoimune, como ela pode acometer outros órgãos, outros sistemas, a expectativa de vida desses indivíduos diminui de 3 a 10 anos de idade, a 10 anos a menos do que a pessoa teria se ela não tivesse desenvolvido artrite reumatoide. Então é uma doença séria. Bom, etiopatogênese. Né? Antes de falarmos da fisiopatologia, como ela se desenvolve no corpo, vamos falar como que ela pode se desenvolver no nosso corpo. Bom, ela é multifatorial. Como eu falei anteriormente, eu posso ter fatores ambientais, hormonais, que vão contribuir para o surgimento da artrite reumatoide, mas tem um antígeno HLA-DRB1. Esse cara vai aparecer em diversas outras doenças, vai aparecer em diversas outras situações, em outras doenças reumatológicas na nossa disciplina. Na verdade, vai aparecer HLA-DRB, porque eu tenho diferentes antígenos desse tipo, né? Então, cada antígeno, assim como cada hormônio nós aprendemos que tem ali uma ligação específica com a célula, o antígeno é a mesma coisa. Cada antígeno ele tem uma reação diferente sobre a minha célula, gera uma resposta diferente daquela minha célula, tá? Mas a presença do HLA-DRB1 desencadeia a artrite reumatoide. Esse cara pode já estar no nosso código genético, a gente pode carregar esse cara
no nosso DNA, ou nós podemos ter acesso a esse cara por poluição ou desenvolver mediante uma resposta autoimune no meu corpo, tá? Mas é a presença desse antígeno que gera uma resposta inflamatória autoimune, ou seja, onde as próprias células de defesa do meu corpo vão atacar as estruturas do meu corpo pensando que essas estruturas são tóxicas, pensando que essas estruturas não pertencem ao meu organismo. Então vamos lá. Fatores hormonais ou neurohormonais, genéticos, ambientais, podem determinar o desenvolvimento ou o surgimento do HLA-DRB nas pessoas. Esse antígeno justamente gera um desequilíbrio entre as citocinas pró e anti-inflamatórias e o recrutamento de células de defesa. É o seguinte, quando eu falo de citocina, eu estou falando de uma substância que vai indicar para o meu corpo que alguma coisa está errada. Tá? Ela vai só indicar que tem alguma coisa errada acontecendo no meu corpo. Então eu tenho algumas citocinas, ditas citocinas pró-inflamatórias. Toda vez que eu tiver qualquer lesão tecidual ou a presença de um elemento tóxico, de uma bactéria, de uma substância química que não faz parte do meu corpo, eu vou liberar substâncias, tá? Proteínas, enfim, que vão sinalizar para as células de defesa do meu corpo que tem alguma coisa errada. Então, nesse caso aqui, ó, a interleucina 6, toda vez que eu tenho uma lesão tecidual, um corte no dedo, uma fratura, uma lesão muscular, ou quando eu estou doente, quando eu estou gripado, quando eu estou com qualquer outra doença que acometa o meu corpo, eu vou liberar citocinas pró-inflamatórias que vão desencadear uma via de sinalização para atrair células de defesa para o meu corpo para tentar atacar a causa da minha inflamação. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver gripado, peguei o vírus da gripe, estou gripado, o meu corpo vai liberar citocinas pró-inflamatórias para que as células de defesa possam chegar até a região onde está localizado o vírus da gripe e possam atacar o vírus da gripe. Eu tenho diversas células de defesa do meu corpo. Eu tenho as células T, eu tenho leucócitos, neutrófilos, macrófagos. Aqui especificamente eu estou falando da inflamação decorrente da obesidade. Então, aqui, nesse tipo de inflamação, a interleucina 6, ela estimula a expressão do fator de necrose kappa B. Fator de necrose kappa B. Esse cara, ele não é uma citocina. Lembra que o RNA mensageiro, ele copia a informação que está no DNA, passa essa informação para o ribossomo poder construir a nossa proteína? A gente conversou isso lá no primeiro ano, quando nós fomos falar de síntese proteica, tudo. Lá longe. Então, esse NF-kappa B é a informação genética que o RNA mensageiro vai passar para o ribossomo fazer outra citocina, chamada fator de necrose tumoral alfa. Essa citocina aqui, ó, é a citocina que eu tenho presente no meu corpo quando eu estou doente. É a citocina pró-inflamatória e é ela que vai chamar as células de defesa para a região da inflamação.
Então, quando eu tenho uma inflamação no meu corpo, eu tenho eu tenho uma cascata imunológica, ou seja, eu tenho uma via de sinalização onde uma citocina estimula a produção de outra citocina para poder sinalizar que tem alguma coisa errada no meu organismo. E aí as células de defesa vão até essa região para poder verificar o que está acontecendo de errado no meu organismo e atacar a substância, o vírus ou o elemento que está gerando problema no meu organismo. Tá? Então, toda vez que nós falarmos de citocina, eu vou estar falando desse processo aqui. Claro, eu tenho diferentes citocinas no meu organismo e para cada tipo de inflamação, uma inflamação de gripe, uma inflamação proveniente da obesidade, uma lesão muscular, a presença de um tumor, eu terei diferentes vias de sinalização atuando, diferentes citocinas atuando, tá? Cada caso é um caso. De um modo geral, eu vou verificar bastante interleucina 6, bastante fator de necrose tumoral alfa. Essas duas citocinas, na maioria dos processos inflamatórios que eu tenho no meu organismo, elas estão presentes. Beleza? Então a parte que eu precisava introduzir para vocês, para toda vez que eu falar de processo inflamatório, toda vez que eu falar de citocinas pró-inflamatórias estão sinalizando a inflamação tal, eu estou falando disso aqui, ó. Na artrite reumatoide, quando eu falo que o antígeno HLA-DRB1 ele sinaliza um processo inflamatório, quer dizer que aquele antígeno estimula a presença da IL-6, a IL-6 expressa a receita do fator de necrose kappa B. A receita do fator de necrose kappa B é utilizada para sintetizar, para fabricar um TNF-alfa. E esse TNF-alfa fabricado é quem vai chamar, nesse caso aqui específico, quem vai chamar os macrófagos para a região inflamatória, para a região da inflamação. Tá? Eu posso também, o TNF-alfa, ele não vai atrair só monócitos macrófagos, ele pode atrair neutrófilos, leucócitos, células T, tá? Então, de um modo geral, é isso aqui. Tá. Só para não ficar ponto sem nó, aqui eu mostro o processo inflamatório decorrente do excesso de tecido adiposo no nosso corpo. O tecido adiposo, ele estimula a síntese de TNF-alfa, que atrai células macrófagos, monócitos e macrófagos para a região de tecido adiposo. Esses monócitos e macrófagos atacam o tecido adiposo. O tecido adiposo produz mais TNF-alfa para atacar esses caras. Chega mais TNF-alfa, ao invés de atacar esses caras, ataca o tecido adiposo. E eu tenho um processo de retroalimentação positiva. Quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais TNF-alfa eu produzo, mais monócitos e macrófagos são atraídos para a região do tecido adiposo, mais TNF-alfa eu produzo e pior vai ficando a minha inflamação. Aí quando eu faço atividade física, eu produzo uma citocina no músculo, que eu não chamo de citocina, igual as nossas inflamatórias aqui, eu já vou chamar de miocina. Miocina. Tá? E a miocina que eu produzo no músculo, diferente da citocina que tem um efeito inflamatório, a miocina ela tem um efeito anti-inflamatório. A mesma IL-6, se eu produzo ela na presença de um antígeno, de uma bactéria, qualquer coisa, ela estimula a produção do TNF-alfa, que sinaliza inflamação, que atrai células de defesa para aquela região. A IL-6 que eu produzo no músculo fazendo atividade física, ela estimula a síntese do outro cara chamado IL-10. O IL-10 impede que eu produza que eu expresse o NF-κB,
O NF-κB é o cara que produz TNF-alfa. Se eu não tenho NF-κB, eu não tenho TNF-alfa, eu não tenho inflamação. Então, nesse caso específico, para conter a inflamação do excesso de tecido adiposo, as citocinas liberadas durante o exercício inibem a produção, as miocinas liberadas durante o exercício inibem a produção de citocinas pró-inflamatórias. E aí, consequentemente, a inflamação do meu organismo diminui. Eu só queria mostrar isso aqui, mas como tinha todo um monte de outras coisas aqui, falei, pô, deixa eu falar o que é, né, para não deixar ponto sem nó. Mas vamos voltar para nossa aula aqui. Eu dei toda essa volta justamente porque, ó, diversos fatores vão estimular a síntese do HLA-DRB1 e esse cara vai produzir um desequilíbrio entre citocinas pró e anti-inflamatórias e recrutamento de células de defesa. Então esse cara aqui, ó, é quem vai produzir a IL-6, só que a citocina, a versão inflamatória da IL-6, vai produzir TNF-alfa, ou seja, vai estimular a produção de citocinas pró-inflamatórias, mais do que as citocinas anti-inflamatórias que nós vimos, ou miocinas, e aí eu tenho um recrutamento de células de defesa. Então, esse cara estimula a produção de IL-6, de TNF-alfa, os monócitos, macrófagos, leucócitos, neutrófilos, células T, vão até a minha articulação, achando que quem está gerando o meu problema inflamatório é, na verdade, a membrana sinovial da articulação, que sempre esteve ali, que nunca fez nada para ninguém. E aí essas células de defesa começam a atacar a membrana sinovial da minha articulação. O que acontece? Eu tenho uma lesão tecidual, e aí eu volto naquele ciclo de retroalimentação positiva. Eu estimulo a produção de mais citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas atraem mais células de defesa, as células de defesa atacam, continuam atacando o meu tecido e a minha inflamação só vai piorando. Além disso, essas células de defesa, elas atacam esse tecido, pioram a inflamação na minha membrana sinovial, fazem a ativação de fibroblastos, de osteoclastos e de condrócitos. E aí eu estou falando osteoclastos, eu estou falando daquela célula que retira cálcio do meu osso e libera na circulação sanguínea. Condrócitos, eu estou falando de uma célula cartilaginosa amadurecida, responsável por fazer a manutenção da minha matriz extracelular. Perdão. E aí, ativando toda essa galera, eu promovo inflamação sinovial crônica. Eu passo a degradar a superfície cartilaginosa da minha articulação e a minha inflamação vai piorando cada vez mais. Por isso que eu falo inflamação sinovial crônica, tá? Então é aqui que eu tenho a primeira diferença da artrite reumatoide para a osteoartrite comum que nós aprendemos na aula retrasada. Enquanto a osteoartrite depende de uma degradação da articulação em virtude de constantes cargas na minha articulação, e essas cargas vão lesando o meu tecido cartilaginoso articular, aqui eu tenho a presença de um cara, de um antígeno, HLA-DRB, que é o cara que vai gerar toda a confusão, que é o cara que vai começar um processo inflamatório do nada, as próprias células de defesa vão atacar a minha membrana sinovial, e a partir daí eu tenho deflagrado uma inflamação articular, e essa inflamação articular, ela se cronifica. Ela vai piorando, e diferente da inflamação quando nós lesionamos um tecido, um músculo, que é uma inflamação que ela tem uma regressão natural, ela vai ter começo, meio e fim, aqui a doença ela tende a se perpetuar. E é por isso
que essa doença ela pode acometer outros órgãos, outros sistemas, porque ela não está ligada a um fator do próprio movimento articular, ela está ligada a um antígeno que, se entra na minha circulação, ele pode parar em qualquer parte do meu corpo. Tá? E aí, claro, tendo uma inflamação na minha superfície articular, eu tenho a destruição da cartilagem articular, né? E aí, no caso, os condroblastos que sintetizam tecido cartilaginoso não vão atuar só os condrócitos, o tecido cartilaginoso ele tende a se romper. Erosão óssea, porque aí eu tenho osteoclastos retirando material mineral do meu osso, e os osteoblastos atrás vêm ressintetizando o tecido ósseo. Então, em regiões onde eu tenho lesão da cartilagem articular, eu começo a ter erosão óssea por ação dos osteoblastos e dos osteoclastos. E aí, claro, com essa destruição da minha articulação, eu começo a ter deformação articular. Aqui é uma característica importantíssima das pessoas que têm artrite reumatoide. Nós vamos notar deformação na articulação, tá? É uma pessoa que ela vai ter uma articulação irregular no seu posicionamento, e a partir daí eu já posso suspeitar que a artrite reumatoide está envolvida. Claro, não é só a artrite reumatoide que gera deformação articular. Como nós vimos em aulas passadas, a gota também gera, tá? Mas principalmente nas mãos, se a pessoa tem uma deformação grande nas mãos, eu já posso estipular que é uma doença reumática, e aí eu já coloco a artrite reumatoide no pool das doenças que eu quero investigar. Aí aqui eu tenho uma sequência de eventos falando da etiopatogênese, ou seja, do início do desenvolvimento da minha artrite reumatoide. Essa etiogênese pode acontecer por genética, ou seja, eu posso ter a receita para a fabricação do HLA-DRB1 no meu código genético, em algum momento eu começo a fabricar esse antígeno e eu desenvolvo a artrite reumatoide no meu corpo. Pode acontecer por alguma infecção intestinal ou infecção oral, ou pela presença de elementos químicos, né? No caso do tabagismo. E aí eu tenho... eu desencadeio a produção de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias sinalizam uma inflamação ocasionada por um antígeno e não por um elemento tóxico. Elas vão atuar sobre a minha articulação, vão atacar o tecido da minha articulação, e aí, com esse ataque na minha articulação, é onde eu começo a ter destruição do tecido cartilaginoso articular. E aí eu tenho um processo inflamatório que é crônico, que é um processo inflamatório que ele não vai regredir por si só, como acontece nas outras doenças. Enquanto ele estiver presente, ele não só vai se sustentar, como ele vai piorar com o passar do tempo. E aqui embaixo, pequeno, eu tenho uma esquematização. Fase pré-articular e fase articular da artrite reumatoide. A fase pré-articular é essa fase aqui em cima, ó, quando eu tenho anticorpos apenas agindo sobre a minha articulação, e a fase articular é quando eu já tenho a afecção da inflamação articular instalada. E aí, cada partezinha da artrite reumatoide a gente vai vendo mais pra frente agora. Tá aumentada aqui a figura, né? Nem lembrava dessa figura. Mas a gente é em cima do que a gente já conversou. Primeiro eu tenho a sinalização do processo inflamatório, produção de citocinas inflamatórias, presença de
anticorpos para atacar quem tá causando a inflamação no meu corpo. Dessa forma, eu ataco a membrana sinovial da minha articulação, passo da fase pré-articular para a fase articular. Aí eu já tenho o desenvolvimento da artrite reumatoide em suas diferentes fases, indiferenciada, reumatoide precoce e reumatoide estabelecida. Como nós vemos aqui, conforme vai passando o tempo, a artrite reumatoide tende a ir piorando o quadro do meu paciente. E aí, fatores de risco. Como nós vimos, população feminina é a mais acometida, mas a poluição, de modo geral, pode estimular o desenvolvimento da artrite reumatoide. Essa doença ela tende a acontecer por volta de entre 30 a 50 anos. Aí tem um problema também, porque assim, quando eu faço o diagnóstico da artrite reumatoide, eu costumo fazer esse diagnóstico já na fase avançada. É difícil detectar artrite reumatoide no início da doença. Por quê? Nós, de um modo geral, salvos alguns raros exemplos, mas as pessoas não costumam fazer constantes check-ups da sua saúde para saber se tem algum problema ou não. Quando nós procuramos um médico, nós temos uma tendência numa curva de ascensão e depois de regressão da doença, nós temos a tendência de procurar ou no pior momento da doença ou próximo do pior momento da doença, que é, na maioria das vezes, quando aparecem sintomas reais que nós notamos, que passam a nos incomodar, que faz com que nós possamos procurar ajuda médica. Pois bem, essa doença ela começa a se desenvolver, por volta dos 30, 40 anos de idade, e é interessante que, se possível, principalmente pela presença do antígeno HLA-DRB1, se eu conseguir notar esse antígeno no exame de sangue, ou se eu conseguir notar qualquer alteração no sistema imune, pelo processo inflamatório, tudo, e puder fazer um diagnóstico precoce da artrite reumatoide, mais chance eu tenho de evitar que a artrite reumatoide evolua para um quadro estabelecido crônico, e mais chance eu tenho de evitar que ela possa ser difundida em outros órgãos, outros sistemas do meu corpo. Tá? Então, como eu falei, não é comum, pelo menos boa parte da população, nós procurarmos médicos sem ter nenhum problema de saúde. Né? A gente sempre procura médico quando tem alguma coisa realmente errada, mas pacientes que tiveram casos de artrite reumatoide na família, é interessante fazer um acompanhamento, porque a pessoa tem chance de desenvolver artrite reumatoide, e em cima disso, se ela fizer um tratamento, ou se ela acompanhar essa artrite reumatoide junto ao seu médico, junto ao seu fisioterapeuta com antecedência, a chance que ela tem de evitar uma piora da doença, ou a chance dela atrasar a piora da doença pelo maior tempo possível, é maior. Né? No caso, eu evito que a doença se estabeleça, faço essa doença demorar o maior tempo possível para ela chegar na sua fase final, que é a fase perigosa, que é a fase do qual esse antígeno ele pode viajar pelo nosso corpo e pode acometer coração, pulmão, sistema renal, sistema digestivo. Bom, vamos lá. Manifestações clínicas da artrite reumatoide: astenia, fadiga, mal-estar, febre baixa ou dores musculoesqueléticas difusas antes do início das dores articulares, tá?
Então, principalmente fadiga, mal-estar e dores musculoesqueléticas, eu posso apresentar antes de ter dor articular propriamente dita. Febre baixa eu vou desenvolver porque toda a resposta inflamatória no meu corpo, no meu organismo, eu, eu tenho uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória é acompanhada em desregulação da minha temperatura corporal, e aí eu deflagro o quadro de febre, tá? Então, quando a gente toma vacina, né? Toda vacina que nós tomamos, é difícil eu tomar uma vacina que eu não tenha febre nos primeiros dias. Salvo, sei lá, vacinas que não tem tantas atualizações, como vacina da hepatite, da polio. Mas, por exemplo, vacina da gripe, todo ano eu tenho uma atualização nova. É comum, depois que eu tomo a vacina, desenvolver febre. Mas a febre acontece não porque a vacina é uma febre leve, não porque a vacina não funcionou, mas porque na vacina eu tenho informações genéticas do vírus da gripe, só que o vírus está inativado, ou eu tenho só um pedacinho do vírus na vacina, e o meu corpo reconhece como um agente tóxico, e o sistema de defesa vai atacar esse agente tóxico. E nesse ataque, o meu centro de controle de temperatura, ele se desregula. Por isso que eu fico com febre. Tá? Então, nesse caso da artrite reumatoide, como a pessoa tem um antígeno gerando uma resposta autoimune no corpo dela para gerar artrite reumatoide, essa resposta autoimune é responsável por gerar a minha febre. Pacientes que têm artrite reumatoide desenvolvem dor como dor inflamatória em outras doenças do tipo. Como assim dor de ritmo inflamatório? Os pacientes que têm osteoartrite, artrite reumatoide ou outra afecção reumatológica de origem autoimune, eles tendem a ter piora dos sintomas pela manhã e à noite. Então, assim que eles acordam e assim que eles vão dormir, eles tendem a ter piora desses sintomas. É uma manifestação que eles apresentam. Aqui pode entrar um pouco naquela questão das pessoas que só sentem, pessoas com osteoartrite que só sentem dor em dias frios, dias quentes, né? A percepção da pessoa com relação à dor. Mas essas pessoas reclamam de dor, na maioria das vezes, período da manhã e período da noite. Outra manifestação clínica, inflamação na região da articulação, com presença de edema principalmente, com ou sem efusão, ou seja, com ou sem a presença de líquido exudativo. O líquido exudativo é o líquido presente no nosso edema. Né? Toda vez que eu falar de exudato, deixa eu escrever aqui para facilitar. Exudato. Aí. Toda vez que eu falar de exudato, líquido exudativo, eu estou falando do líquido presente no processo inflamatório, mais especificamente presente no edema formado durante o processo inflamatório. Então, a pessoa ela pode ter inflamação articular com ou sem edema. Tá? Ela tem aumento de temperatura, ou seja, a presença de calor na articulação acometida pela artrite reumatoide, rubor, a articulação fica avermelhada, e limitação nos movimentos articulares. Em casos de longa evolução, ou seja, pacientes que não apresentaram sintomas ou não trataram a artrite reumatoide no começo, no desenvolvimento da doença, eles passam a ter instabilidade e deformidade articular.
Deformidade articular, nós já mostramos, comentamos anteriormente, que é quando eu tenho uma continuidade irregular da articulação, né, um mau posicionamento de algum osso ou de alguma parte da minha articulação. E instabilidade, como eu tenho uma presença de processo inflamatório na minha articulação, eu não tenho contato direto dos ossos que compõem a articulação, dos músculos, dos ligamentos, a minha articulação ela não vai se movimentar de maneira correta. Nesses pacientes, principalmente mão, eles têm uma deformidade grande na articulação das mãos, pacientes que têm artrite reumatoide. Bom, vamos falar dos sintomas articulares. Esses pacientes podem desenvolver poliartrite aditiva, simétrica, nas articulações metacarpofalangianas e interfalangianas. Tá? Então, metacarpofalangianas e interfalangianas. Em todas as falanges, inclusive a primeira falange, o polegar, no punho, e aí pode ser carpo-metacarpiana ou radiocarpal. A radiocarpal, né, que são as articulações que nós mais utilizamos no movimento do punho. E esses pacientes podem desenvolver a artrite reumatoide não só no membro superior, mas também no membro inferior, nas articulações metatarsofalangianas, interfalangianas, nos joelhos, né, já saindo mais do pé. E dependendo da piora desse paciente, no membro superior, ela pode sair das mãos e evoluir para o ombro. Quando eu falo que eu tenho poliartrite aditiva e simétrica, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha artrite que eu desenvolvo nas minhas articulações, ela tende a progredir para as articulações próximas. Como nós vimos ali, a presença de um antígeno gera um processo inflamatório. Então, para as articulações que esse antígeno se deslocar, eu tenho diferentes processos inflamatórios instalados, diferentes locais onde as células de defesa vão gerar uma resposta autoimune, vão atacar os tecidos da minha articulação, mais especificamente membrana sinovial, e a partir daí, a minha artrite, ela evolui para mais de uma articulação e tende a ser uma poliartrite simétrica. Quando eu falo poliartrite simétrica, é que ela vai evoluir igual nos dois membros. Se fosse assimétrica, ela poderia evoluir diferente de uma articulação em relação à outra, ou ela poderia evoluir diferente de uma mão para outra. Numa mão ela piora mais fácil, na outra ela comete menos, mas nesse caso assimétrica. Então, se eu desenvolver artrite reumatoide numa mão, eu posso investigar a outra, que na outra vai ter também. E vai ter na mesma altura, na mesma articulação. Ou próxima, né, da articulação. E como nós vimos, essa poliartrite ela pode evoluir ao longo das articulações do meu corpo. Então, conforme passa o tempo, se o paciente não consegue o diagnóstico de artrite reumatoide, o fator gerador do processo inflamatório articular, ele vai se deslocando e vai evoluindo. E aí ele pode se deslocar pelas minhas articulações ou ele pode passar para outro sistema. E aí, conforme a doença vai evoluindo, ela vai acometendo outros sistemas, ela pode chegar, inclusive, na cintura escapular, progride pela cintura escapular, pode acometer coluna e articulações do quadril. Tá? Então, nós estávamos falando só das extremidades distais dos membros superiores e dos membros inferiores. Essas articulações podem acometer essa artrite reumatoide, ela pode acometer as articulações proximais dos membros superiores e inferiores, pode passar para a cintura escapular e para o quadril e pode acometer coluna. Então, a artrite reumatoide, como eu já falei várias vezes, ela é progressiva, tá? E, outra coisa,
ela tende a acontecer, se tratando da mão, ela tende a começar nas articulações metatarsofalangianas e interfalangianas, mas, por exemplo, o acometimento interfalangiano distal, ele acontece em fases mais evoluídas, fases com maior progressão da doença. Nas fases iniciais, é difícil ter acometimento nas falanges distais, e quer queira ou não, é onde mais chama a atenção quando eu olho para o movimento, né? Nas articulações metatarsofalangianas, por exemplo, eu vou ter, olhando visivelmente, eu não tenho nenhum sinal claro de artrite reumatoide. Eu posso ter dor, e aí essa dor indica a presença da artrite reumatoide, mas um sinal claro eu não tenho. Agora, quando acomete uma articulação interfalangiana distal, aí eu já vejo uma deformação maior no meu dedo e já fica mais evidente aquele sintoma ou aquele sinal. Aqui, ó, tô falando, mas nós também trazemos figurinhas para nossa aula, para ficar mais fácil para a gente poder visualizar o que está acontecendo, né? Então, é essa a deformação que eu tenho na artrite reumatoide, tá? A presença da deformação nas mãos é extremamente característica nos pacientes com artrite reumatoide. Algumas pessoas, a minha esposa, por exemplo, conseguem. Eu estou vendo o dedo aqui. Esse paciente tem artrite reumatoide, mas, por exemplo, esse posicionamento do dedo pode ser um posicionamento fisiológico para algumas pessoas. Tipo, o meu dedo não fica tanto assim, mas tem gente que o dedo deita para trás assim, mas corresponde ao movimento articular fisiológico da pessoa. Mas pacientes com artrite reumatoide, ó, como nós podemos ver, eu tenho a presença de nódulos em algumas articulações, e somado a esse nódulo, eu tenho deformidade articular, tá? Você vê que a articulação passa a ter um posicionamento irregular em relação à articulação comum e à articulação normal. Esses nódulos aqui, galera, o que são esses nódulos? Nós vimos que em gota eu posso ter um quadro parecido, mas aqui eu tenho um processo inflamatório já estabelecido na articulação. O edema desse processo inflamatório não foi devidamente tratado. Esse edema formou tecido fibrótico, e é esse tecido fibrótico que forma estes nódulos articulares, tá? Como eu falei, as articulações metatarsofalangianas, metatarsofalangianas também, mas na mão metacarpofalangianas, elas tendem a ser acometidas primeiro em relação às interfalangianas distais. Então, quando o paciente apresenta artrite reumatoide com nódulos nas articulações interfalangianas distais, ele já está com um quadro avançado da artrite reumatoide, tá? E esses nódulos, ou esses nódulos aqui, nós também chamamos de tumefação, tá? Tumefação. Assim como acontecia na gota, presença de um tecido ou material que não pertence àquela articulação e gera esse volume aqui, ó. No caso da gota, eram os cristais de monourato de sódio. Aqui é só processo inflamatório de tecido fibrótico formado de processo inflamatório crônico, processo inflamatório que não sofreu a regressão natural e já está estabelecido há um bom tempo. Esse desenho aqui, ó, do dedo é chamado dedo em pescoço de cisne, tá? Que é quando o polegar faz esse S ou esse Z, depende do ângulo que a gente está olhando, que é uma irregularidade no posicionamento do meu polegar. Ó, outra mão, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui ele mostra a tumefação e os dedos em fuso, né, na artrite reumatoide, redução do trofismo muscular na mão desse paciente, pelo processo inflamatório e porque, em virtude da dor, ele não deve estar realizando as atividades do dia a dia dele. Então, quando eu não utilizo meus músculos, eu tendo a perder massa.
Ó, aqui também outro dedo em pescoço de cisne, só que eu já estou falando da terceira falange, presença de tumefação, né, de nódulos articulares. Aqui nós temos um pé, galera, ó, pé plano, valgo e reumatoide, ou seja, ó, aquela curvatura fisiológica da região plantar do nosso pé. Nesse paciente não está presente, você vê que o pé dele é totalmente plano, que é que a gente chama de pé chato, e valgo, né? Você vê que o pé dele, ele tá... O pé valgo, ele tende a ficar posicionado lateralmente, a ponta do pé posicionada lateralmente. Mas aqui é um paciente que teve acometimento da artrite reumatoide. E aqui agora sim, falando das articulações metatarso-falangianas, né? Aqui eu estava confundindo na verdade, trocando com metacarpo-falangianas. Agora aqui sim, metatarso-falangiana. Deixa eu pôr mais para cá. Aí. Outras fotos com manifestações da artrite reumatoide. Ó, aqui ó, na região plantar do pé, além do pé plano, além da ausência da curvatura da planta dos nossos pés, eu também tenho a presença de calosidades. Aí essas calosidades, elas são multifatoriais, né? Elas podem ser calosidades pela presença do processo inflamatório no meu pé, pela lesão tecidual que o processo inflamatório crônico gera, assim como o paciente que tem artrite reumatoide, ainda que ele tenha dor articular, mas ele pode ter redução da sensibilidade na região plantar. E a partir daí, numa intensidade menor, mas assim como, por exemplo, as pessoas que têm diabetes, esses pacientes podem ter alteração na sensibilidade e o pé pode estar exposto a outras lesões externas que não estaria se a pessoa tivesse sem artrite reumatoide, se ela estivesse com a sensibilidade plantar regular. E aí eu falo assim, de maneira semelhante. Claro que a pessoa que tem pé diabético, ela tem, ou a gente não pode confundir porque ela tem outros fatores que geram a redução da sensibilidade do pé dessa pessoa, tá? Mas nesses dois casos, eu posso ter alteração na sensibilidade, pé diabético bem mais, aqui menos, mas essa alteração da sensibilidade é o suficiente para que o paciente gere lesões no seu pé e não perceba. Outro pé plano e valgo de paciente com artrite reumatoide, e é como eu falei anteriormente, as pontas dos pés voltadas lateralmente. Ó, paciente com artrite reumatoide no joelho, né? E aí eu tenho também um joelho em valgo. Redução de trofismo, principalmente no quadríceps aqui, ó, a pessoa perdeu bastante massa e nos músculos tibiais. E aí, em virtude também da redução da perda dos músculos, da perda de massa em músculos tibiais e principalmente quadríceps, eu tenho um posicionamento irregular no meu joelho, e aí é onde o meu paciente apresenta o joelho em valgo, com desvio em valgo. E aqui também nós podemos notar que em torno da articulação do joelho também tenho a presença de edema, característico da artrite reumatoide. E aí, claro, esse paciente perdeu massa muscular por quê? Porque possivelmente a doença já estava numa fase avançada, ele sente dor no joelho para se movimentar, para fazer atividade de vida diária dele, e com essa dor ele se movimenta menos e o nosso músculo não pode ficar parado. Se eu fico parado, eu perco massa muscular. Então eu preciso estar sempre contraindo, relaxando para manter a minha massa muscular. É por isso que esse cara perdeu massa muscular e é por isso que o problema dele piorou.
Bom, vamos lá. Manifestações sistêmicas. Fraqueza, hiporexia, ansiedade, dor muscular, emagrecimento leve, né? É que eu estou falando de acometimentos musculares. Linfoadenopatia e febre baixa a moderada. Então eu vou ter a minha artrite reumatoide, ela pode ter acometimento na minha circulação cardiovascular regular e na circulação linfática, pela presença lá do antígeno HLA-DRB1. Alterações na pele, hipotrofia, né, perda de tecido epitelial, eritemas, que são as feridas, né, as lesões cutâneas, alterações secundárias a vasculites. Vasculite é uma inflamação no vaso sanguíneo, e dependendo da inflamação no vaso sanguíneo, eu tenho dificuldade de irrigação na região inflamada e, consequentemente, aquele tecido ele passa a ser malnutrido e ele corre o risco de sofrer necrose, de ter morte tecidual naquele tecido mal irrigado. Fenômeno de Raynaud. Fenômeno de Raynaud é o seguinte: esse fenômeno ele aparece em diversas doenças reumatológicas por diferentes situações, mas é quando eu tenho as extremidades, principalmente das mãos e dos pés, mas principalmente das mãos, cianóticas. Tá? As pontas dos dedos elas passam a ficar roxas. E isso acontece porque as extremidades das mãos e dos pés estão mal irrigadas, elas não estão recebendo irrigação sanguínea adequada, necessária para manter a nutrição tecidual. Unhas quebradiças, nódulos subcutâneos, que foi o que eu falei aquela hora da presença de processo inflamatório nas articulações, vasculites em alguns vasos, ou seja, presença de processo inflamatório em vaso sanguíneo. Ó, aqui já começa. Eu estava só na articulação, passa para a pele, passa para as unhas, o processo inflamatório, e começa a chegar até os meus vasos. E aí, chegou nos vasos, eu corro risco de ter acometimento do sistema cardiovascular, desenvolver inflamação no pericárdio, inflamação no miocárdio, atrapalhar o sistema de condução do meu coração, né? Se eu tenho inflamação no miocárdio, eu tenho dificuldade de conduzir o meu impulso elétrico pelo meu músculo cardíaco. Inflamação no endocárdio, inflamação na artéria coronariana, presença de aterosclerose. Aterosclerose ela vem a ser o quê? A aterosclerose é quando eu tenho o acúmulo de gordura, de lipídios, na maioria das vezes de colesterol, dentro da parede do vaso. Eu tenho um acúmulo de gordura, acho que oh meu Deus, esqueci o nome dela. Então, gente boa, menina. A professora Carol já falou, deve estar falando para vocês sobre isso, porque acontece em maioria das doenças cardiovasculares, né? Mas enfim, na aterosclerose, dentro da parede do vaso da artéria, na maioria das vezes da artéria, eu tenho o acúmulo de gordura, colesterol, e quanto mais eu acumulo gordura na parede do vaso, mais a parede do vaso aumenta de espessura e maior é a oclusão que eu tenho da luz do meu vaso. Então a luz do meu vaso tende a ficar menor, diminui o meu fluxo sanguíneo. E aí, claro, se eu tenho aterosclerose, eu posso ter também eventos isquêmicos. Eu posso prejudicar a irrigação de determinados lugares no meu coração, determinados setores do meu coração, ou eventos isquêmicos sistêmicos, por exemplo. O fenômeno de Raynaud é um evento isquêmico
nas extremidades das minhas mãos e dos meus pés. Começa a faltar oxigênio nessa região, ela passa a ficar cianótica, ela passa a ficar roxa, ou arroxeada. A partir das vasculites, eu posso ter desenvolvimento de neuropatias periféricas, ou seja, esse processo inflamatório, ele pode acometer ele pode acometer terminações nervosas do meu sistema nervoso periférico, e é aí aonde, por exemplo, esse cara aqui, ó, começou a machucar o pé dele porque a sensibilidade dele está alterada. A inflamação da artrite reumatoide que acomete as articulações, ela pode acometer as fibras nervosas que inervam as extremidades das minhas mãos e dos meus pés, alterando a minha sensibilidade e também, consequentemente, alterando o meu controle motor. Manifestações pulmonares, inflamação na pleura com ou sem líquido exudativo, nódulos no meu pulmão, fibrose intersticial, pneumonite com ou sem vasculite, né? E aí quando eu tenho um processo inflamatório deflagrado no meu sistema respiratório, estruturas específicas do meu pulmão ou na minha pleura. Acometimentos oculares, ceratoconjuntivite seca, que são aquelas pessoas que têm ressecamento no olho, e aí esse ressecamento gera uma conjuntivite, mas não é a conjuntivite comum pela bactéria que a gente conhece, é uma conjuntivite que acontece por ressecamento do olho. Ressecamento difuso das mucosas, eu estou falando da nossa pálpebra. Diminuição da secreção lacrimal, ou seja, diminuição das nossas lágrimas, que são quem irrigam os nossos olhos. Conjuntivite nas nossas papilas, alterações nas córneas, representadas por ceratite, ou seja, eu passo a ter um processo inflamatório nas minhas córneas, isso prejudica a minha visão, prejudica a minha interpretação visual do meu ambiente. Para cá mesmo. Bom, aqui novas imagens com ulceração cutânea do meu paciente, que nós falamos anteriormente. Então, o mesmo processo inflamatório que está acometendo a minha articulação começa a acometer a minha pele, e aí eu começo a ter a presença de ulcerações, eu começo a ter a presença de lesões teciduais, e essas lesões teciduais são multifatoriais. É muito comum a gente ver em gente que fica muito tempo no hospital, né? A pessoa fica acamada, deitada há muito tempo, e aí o próprio peso do corpo da pessoa começa a gerar ulcerações na pele da pessoa. Nesse caso, quem está gerando é a artrite reumatoide. Presença de nódulos externos na pele, na epiderme da pessoa, mas esses nódulos eles podem aparecer como aparece na pele e aparece próximo articulações. Nesse paciente aqui está no cotovelo, aqui ó, na região lombar e na lateral do nosso tórax. Ó, esclerite, que é uma inflamação na esclera, ou esclera, aí eu não vou lembrar mesmo o nome dessa estrutura, mas é a parte branca dos nossos olhos. Um processo inflamatório, por isso que está vermelho. Hiperemia ocular, aumento da temperatura no meu olho, nos meus olhos, né? E isso vai acontecer em virtude do processo inflamatório nessa região. Então, o paciente que tem artrite reumatoide, além da deformação articular e da presença de alguns nódulos ou úlcera na pele, ele vai apresentar o olho mais avermelhado e mais ressecado também. Bom, e aí já estamos nas vias de terminar aqui o nosso assunto hoje, a nossa aula, né? Diagnóstico.
E aqui, como eu sempre ressalto, vamos falar da parte médica, citar uma coisa ou outra fisioterapêutica, não aprofundar no tratamento, né? Citar mais ou menos, mas focar mais na parte médica. Diagnóstico clínico. Observar a rigidez articular matinal, verificar se tem presença de fadiga, quantificar a dor do meu paciente, principalmente a dor articular, pela escala visual analógica, observar a presença de edemas e a quantidade de edemas nas articulações, quantidade de articulações com dor, manifestações viscerais, ou seja, manifestações nos nossos órgãos internos, ou na pele, nódulo subcutâneo, episclerite, acometimento nervoso que atrapalha a minha sensibilidade, por isso que é uma neuropatia sensorial, vasculite, neuropatia motora, dificuldade do controle motor, enfim. Os sintomas que nós falamos anteriormente, que podem acometer pele, coração, pulmão e sistema nervoso, observar se o paciente apresenta algum desses sintomas, além da dor e a presença de edema nas articulações. É interessante eu aplicar questionário para verificar não só a função do meu paciente, como a qualidade de vida. Né? Eu tenho o HAQJ, que é um questionário que quantifica a limitação funcional do paciente no dia a dia, e tenho o SF36, né, nosso SF velho de guerra, que quantifica a qualidade de vida, tenta quantificar pelo menos a qualidade de vida do meu paciente no questionário. Tá? Quantificar, eu uso o termo quantificar porque você tem uma pontuação e você compara essa pontuação, mas os questionários eles avaliam. Tá? O termo mais objetivo para essa situação do questionário é avaliar. Então, o HAQJ avalia a limitação funcional do paciente e o SF36 avalia diferentes aspectos que correspondem à qualidade de vida do meu paciente. Além disso, o paciente com artrite reumatoide tem um diagnóstico laboratorial, fazendo exame de sangue, PCR e VHS para verificar o processo inflamatório, hemograma, verificar a função hepática e renal, né? E a função hepática e renal vai ser coletando amostra sanguínea ou amostra de urina, análise do líquido sinovial para verificar a presença de células de defesa, principalmente de leucócitos, excesso desses leucócitos. Tem também diagnóstico de imagem. O diagnóstico de imagem complementa os exames laboratoriais e clínicos, claro. Porque como nós vimos, eu tenho deformação nas minhas articulações. Então, além do acometimento visceral, que eu vou investigar posteriormente, o meu foco no início, quando eu falo de artrite reumatoide, é acometimento articular do meu paciente. Então, ultrassonografia, ressonância magnética, radiografia vão me trazer uma imagem da articulação do paciente e pelo posicionamento articular do meu paciente eu consigo complementar o meu diagnóstico. Né? Uma deformação articular, por exemplo, em soma com um diagnóstico laboratorial, já pode me encaminhar para artrite reumatoide. Legal. Nós vamos ver bastante isso também em doenças reumatológicas. Para fechar diagnóstico, algumas doenças, não todas, mas algumas doenças, elas têm critérios da American College of Rheumatology e do European League Against Rheumatism. Tá? Então, o ACR e o EULAR, eles estabelecem critérios, não para todas, mas para algumas doenças, para definir se é doença A ou doença B. Porque nós vamos ver mais para frente que muitos sintomas se confundem de uma doença reumatológica para outra. E eu preciso, no máximo possível, tentar diferenciar uma doença reumatológica para outra doença. Então, por isso que essa galera tenta estabelecer critérios para diagnosticar o máximo de doenças possíveis, tá? Então,
eu vou fazer exame laboratorial, exame de imagem, exame clínico, e eu vou estabelecer para acometimento articular, para sorologia do exame sanguíneo, para inflamação na minha membrana sinovial, ou para o processo inflamatório, em cada caso eu vou estabelecer uma pontuação e por meio dessa pontuação eu consigo fechar um diagnóstico de artrite reumatoide e diferenciar a artrite reumatoide de outras doenças, tá? Então eu vou fazer principalmente exame clínico para ver acometimento articular, presença de inflamação na membrana sinovial, e o exame laboratorial de sangue, de urina, para verificar a presença de alguns anticorpos e processo inflamatório. E aí, dependendo do resultado do acometimento articular do exame clínico, pontuações de 4 a 7, somando todos esses pontos aqui, eu consigo fechar um diagnóstico de artrite reumatoide. Então, por exemplo, acometimento articular. Dependendo da quantidade de articulações, eu vou ter uma pontuação. Eu olho todas as articulações, onde tiver artrite reumatoide eu vou contando e eu tenho uma pontuação. Exame de sangue, dependendo do resultado eu tenho uma pontuação. E aí eu pego a pontuação desses 4 segmentos, somo, e aí pontuação entre 4 e 7 eu fecho o diagnóstico em artrite reumatoide. E como eu falei anteriormente, as doenças reumatológicas, elas tendem a se confundir, principalmente o sintoma, a maneira como ela se desenvolve. A maioria tem a presença do antígeno HLA-DRB. Então, eu preciso dos critérios da ACR e da EULAR, e eu preciso o máximo possível distinguir. O máximo possível eu preciso distinguir um sintoma ou uma característica de uma doença reumatológica para outra. Então eu preciso ter em mente a presença de mais de uma doença ou de mais de um sintoma, porque, por exemplo, essas doenças difusas do tecido conjuntivo, essas doenças aqui, nós vamos estudar elas mais para frente, são um conjunto de acometimentos reumatológicos que não se enquadram em nenhuma doença. Tem isso também. Eu tenho um conjunto de acometimentos reumatológicos que não se enquadram em nenhum tipo de doença, e aí eu não posso chamar nem de esclerose múltipla, nem de espondiloartrite, nem de artrite reumatoide, nem de lúpus eritematoso sistêmico, e aí eu crio uma categoria chamada doenças difusas do tecido conjuntivo, porque a galera ainda está estudando essas doenças para poder dar um nome, uma designação específica para elas, tá? Mas, enfim, voltando na artrite reumatoide, faço exame laboratorial de imagem clínico e utilizo os critérios da ACR e tento verificar se não tem a presença de sintomas de outras doenças. E aí, tratamento para a gente poder finalizar, falta um minutinho para terminar a aula aqui. Todas as doenças reumatológicas têm um acometimento psicológico grande, então esse paciente precisa de amparo psicológico com o médico ou com o psicólogo, psicoterapeuta, que é o mais indicado. Nos períodos como é uma doença crônica, eu terei períodos de maior acometimento e períodos de menor. Então, nos períodos de maior acometimento, esse paciente precisa de repouso, medicamento, né? E aqui nós temos um conjunto de medicamentos anti-inflamatórios, inibidor de TNF-alfa, corticoide, que age com efeito anti-inflamatório, anti-inflamatório não esteroide, corticoide não está nessa classe, anti-inflamatório não esteroide, porque anti-inflamatórios do tipo esteroide podem prejudicar a função hormonal do meu paciente, então por isso que eu tenho essa classe de medicamento. Prevenção ou correção das deformidades articulares e tendíneas, né? Prevenção, se for o caso, utilizar órtese,
Como nós vimos, eu tenho várias deformidades articulares para paciente com artrite reumatoide. E se a órtese não resolver, correção dessas deformidades. Tá? E aí eu preciso fazer uma cirurgia para reposicionar a minha articulação ou para reposicionar o meu tendão, o meu músculo, enfim. Mas tentar corrigir o máximo de maneira conservadora com órtese essas deformações, se não deve ter que ir para cirurgia. E fisioterapia, galera. No caso da artrite reumatoide, a fisioterapia ela vai ter uma função semelhante à da osteoartrite, só que com um plus. Na osteoartrite é importante que eu ganhe trofismo muscular também, mas o mais importante é promover a lubrificação articular. Aqui não. Aqui eu preciso promover a lubrificação articular e também preciso ter a manutenção da minha massa muscular. Porque esses pacientes tendem a perder mais massa muscular que pacientes com osteoartrose apenas. Então, no caso da artrite reumatoide, sim, a fisioterapia tem como foco aumentar a lubrificação articular e fazer manutenção da condição da massa muscular daquele paciente. Na osteoartrose, eu preciso ganhar atrofismo, preciso manter a massa muscular, mas o mais importante é só a lubrificação. Aqui não, aqui é a lubrificação e evitar perda de massa muscular, tá? Como objetivos. Aí, como tratamento, nós vamos conversar melhor no quarto ano. Além disso, na fisioterapia, dependendo da articulação do meu paciente, eu preciso tratar especificamente as articulações que forem mais acometidas ou mais deformadas pela presença dos nódulos ou dos tufos que se formam no meu paciente com artrite reumatoide. Tá? Dependendo do paciente, da dor e do caso, também atuar com a fisioterapia. Fisioterapia trata a dor de um modo geral, quer queira ou não, né? Mas, assim, objetivo principal, lubrificação articular, manutenção do trofismo muscular, e se o paciente tiver alguma afecção específica na articulação para dor ou para presença de edema, atuar para reduzir essa dor ou esse edema também.